possibilidade de homologação de acordo extrajudicial para o pagamento do período estabilitário de trabalhadora gestante. Afinal de contas, isto é possível ou não? Esse é o nosso tema de hoje. Todos nós sabemos que a nossa Constituição Federal possui expressa previsão legal de estabilidade às mulheres trabalhadoras gestantes até o 5º mês após o nascimento da criança. Sim, essa é uma garantia constitucional que procura trazer uma maior estabilidade financeira tanto para a mulher gestante trabalhadora como principalmente para o nascituro, a fim de que o mesmo não venha porventura nascer ao desamparo econômico, uma vez que a mãe poderia eventualmente, se não gozasse dessa estabilidade, ser demitida ao noticiar ao seu empregador que estava grávida. Em razão disso, terá que se afastar por um determinado período das suas atividades, e também ao próprio nascituro, uma vez que tal situação, caso não existisse a estabilidade, certamente traria sérias restrições às mulheres trabalhadoras, uma vez que deixaria o livre-arbítrio do seu empregador demiti-las quando melhor lhe aprouver, a fim de contratar talvez uma outra trabalhadora que não fosse gestante e que, em razão disso, deixaria a própria gestante como o seu futuro filho, seu filho que está sendo gerado, ao total desamparo financeiro. Porém, algumas situações acontecem em que a empresa, por exemplo, pratica os atos demissionais e, após desligar essa trabalhadora dos seus quadros funcionais, venha saber que a mesma estava grávida, ao receber, por exemplo, o aviso prévio. Nessas situações, é obrigação legal do empregador reintegrá-lo ao seu posto de trabalho e garantir-lhe todos os direitos que a nossa legislação lhe outorga em razão das questões gestacionais, dentre elas a própria estabilidade. Neste caso particularmente, essa trabalhadora exercia atividades laborais para uma determinada empresa há muitos anos e foi efetivamente comunicada pelo seu empregador de que seria desligada da empresa. Porém, ao receber a notificação de aviso prévio, ela veio a saber que estava grávida. Imediatamente comunicou o seu empregador desta situação, apresentando-lhe o atestado médico. Ao mesmo passo em que também lhe disse que, mesmo gestante, não queria mais continuar exercendo sua profissão para aquela empresa e que essa vontade era comungada também pelo seu empregador, que pretendia colocar outra pessoa para trabalhar naquela função. Em razão dessa comunhão de vontades, ambos optaram em fazer um acordo extrajudicial. E nesse acordo ficou discriminado o pagamento de todos os haveres rescisórios, bem como dos valores referentes ao período estabilitário. Ou seja, a empresa pagou todas as verbas rescisórias e também todas as verbas salariais com as suas repercussões em 13º, férias, fundo de garantia, projetando esse pagamento até o fim do período estabilitário, que, como eu falei anteriormente, é de 5 meses após o nascimento da criança. Porém, esse acordo não foi homologado e nós vamos entender o porquê. A reforma trabalhista do ano de 2017 acabou prevendo a possibilidade de acordos extrajudiciais sem assistência sindical. Nesses casos, ela preconiza alguns requisitos, como, por exemplo,
que as partes, por óbvio, sejam maiores e capazes, que cada uma delas seja representada por advogados diferentes, que representem os seus interesses propriamente ditos, lado a lado, né, de parte a parte, e que também essa negociação seja reduzida a termo e que seja submetida à apreciação judicial para que o juiz venha a homologar esse ajuste. Porém, essa mesma legislação veda a homologação parcial desse acordo extrajudicial, ou seja, ela não pode homologar algumas das cláusulas, alguns dos critérios e outros não. E foi justamente o que aconteceu, uma vez que o TRT entendeu que esse acordo não poderia ser integralmente homologado em razão das questões que demandavam a estabilidade de gestante, pois a regra geral é a reintegração da trabalhadora e, excepcionalmente, pode haver a indenização do período correspondente à estabilidade, desde que demonstrada alguma incompatibilidade, ou seja, algum fato impeditivo de que ela volte a ser reintegrada ao seu posto de trabalho. Somente quando verificada uma situação dessas, o juiz pode condenar a empresa a pagar os valores referentes ao período estabilitário. Se não se vislumbrar nenhuma dessas hipóteses, essa trabalhadora tem sim que ser reintegrada ao seu posto de trabalho, pois isto é o que determina a lei: estabilidade de gestante, para que a mesma, caso venha a ser demitida durante o período estabilitário, seja reintegrada ao seu posto de trabalho e que só poderá ser demitida após o fim do período de estabilidade, que é de 5 meses após o nascimento da criança. Ambas as partes não concordaram com essa decisão e resolveram recorrer dessa decisão não homologatória ao Tribunal Superior do Trabalho e argumentaram reciprocamente que essa decisão acabou sendo maléfica para ambas as partes, pois com a não homologação total do acordo, essa trabalhadora ficou privada de vários recursos financeiros que seriam justamente utilizados para dar um amparo material para si e para seu filho que viria a nascer. Argumentaram ambas as partes que elas, de comum acordo, entenderam que a continuidade do pacto laboral não era mais viável e que a melhor maneira de resolver essa questão, atendendo à estabilidade de gestante prevista na Constituição, era justamente pagar essa trabalhadora referente ao período estabilitário integralmente. E, em razão disso, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu sim que era possível homologar integralmente esse acordo, pois ele atendia principalmente às questões legais e à vontade das próprias partes, pois ambas conjuntamente entendiam que o pacto laboral não estava mais transcorrendo de uma forma salutar, que ambas as partes tinham interesse em romper esse vínculo. Essa trabalhadora gestante possuía outros planos de vida, a empresa pretendia renovar os seus quadros funcionais e que, em razão dessa vontade recíproca e pelo fato de terem sido atendidos todos os requisitos que dizem respeito à estabilidade, esse acordo sim era rígido, legal e que deveria ser homologado, como de fato foi, o que possibilitou a rescisão desse vínculo de trabalho com o pagamento de todos os valores que essa trabalhadora gestante tinha direito, liberando também o empregador de todos esses encargos e para que pudesse dar continuidade ao seu negócio através da contratação de uma nova colaboradora. Tá ok? Um abraço e até a próxima.